Esse aqui, gente, é um react pra fazermos até digamos, uma comparação com o que a gente acabou de assistir, né? Pra quem tá aí no YouTube, a gente assistiu agora o vídeo do Ei Nerd, do Peter. O Hora do Pesadelo do Peter, né? Então volta aí uma casinha se você tá no YouTube, se inscreve no canal primeiro, bota o sininho aqui pra sempre receber as notificações. Mas agora vamos fazer um alfacinho, vamos conversar mais gostoso com o Meteoro Brasil. Bora? Vamos começar? Os Estados Unidos me fizeram ser o homem que sou. O título é complexo. O título é complexo. Mas vamos ver? Porque tem um quê de verdade nisso aqui, né? Vamos lá. Salve Clube do Fim! Tô aqui pensando sobre o quão colonizada é a minha cabeça, viu? Eu e a minha geração inteira, né? A gente passou a vida inteira vendo desenho e filme dos Estados Unidos. Então, modelo de masculinidade pra mim é o Rambo, modelo de relacionamento pra mim é o senhor e a senhora Smith, entendeu? Modelo de família é os Simpsons. Isso é meio perigoso, né? Eu viver com referências que não representam o lugar em que eu vivo. Como é que eu vou resolver isso aqui, meus amigos? Tem que tomar cuidado. Você começa assistindo Rambo, Schwarzenegger e termina saudando a bandeira americana e dizendo Trump, I love you. Sempre lembrando que você também pode me mandar uma mensagem aqui. Basta fazer parte do nosso grupo, o Clube do Fim. É só assinar o nosso clube de canais, o que nos ajudaria muito nesse momento, viu? Mas claro, só se você quiser. Queria começar contando a história de Gana, cara, e a relação desse país com o cinema. É um país muito afetado pela colonização, porque na África, né, cara, já foi um império riquíssimo. Gana, aliás, é o nome do imperador guerreiro que mandava aí nesse lugar, né? E aí, como o Brasil, cara, passou aí o quê? Uns 500 anos na miséria total, né? Quando começa a chegar o cinema em Gana, é de maneira totalmente improvisada, porque os estúdios dos Estados Unidos, que é quem faz cinema de fato no mundo, ou fazia, né, não estavam nem interessados naquele mercado ali que era muito pequeno. Aí o que Gana fazia, rapaz? As fitas VHS chegavam ilegalmente contrabandeadas dentro do país, e aí faltava cartaz, não tinha material gráfico. Oba, vai ter uma meta. Agora a meta é o dobro. Bora. Para divulgar os filmes, né? E o resultado é esse que você tá vendo aí na tela, tá vendo? São os obrigado. pôsteres ou posters. Depois a professora Ana me avisa do plural aqui, ó. Não sou nenhum Reinaldo Azevedo. Olha lá, ó. E eles eram assim, tomavam liberdades criativas, né, cara? Esse aqui do ET ainda tá muito assim profissional, tá tecnicamente bem acabado, né, cara? Mas outros tantos, eles acabavam não reproduzindo nem ao menos a realidade do filme. Não era fiel nem ao produto que estava anunciando, né, cara? Então é isso começa a acontecer por volta da década de 70, tem o auge em 80, 90, né, cara? E de alguma maneira essa tradição continua, porque aí os pôsteres de Gana fazem a curva. Esses troços, hoje, na internet, valem verdadeiras fortunas. Tem colecionadores, rapaz, pagando muito dinheiro para ficar com isso. E aí eu penso em todo o arco dessa história, né? Gana, país fudido, sem acesso à cultura. Tem que consumir um resto cultural, concorda? É uma cultura feita para o povo dos Estados Unidos, refletindo a realidade dos Estados Unidos, que Gana consome porque sobrou. Tem nada a ver. Não queriam nem dar para eles as sobras, né? E aí eles fazem os pôsteres deles, que agora retroalimenta essa indústria cultural como colecionável. Para mim, isso é uma doideira, cara. É uma história sobre a cultura funcionando como mercadoria e é uma história da cultura como um elemento de exclusão também, né? Capitalismo tardio, o nome disso, né? É uma maluquice para mim pensar nisso. Pois é, a gente costuma entender a palavra cultura como se fosse um elogio. Ah, isso aqui é cultura. Essa pessoa é uma pessoa de muita cultura. E na verdade, cultura é a produção simbólica da sociedade. Inclusive, recentemente também rolou uma discussão sobre essa. Recentemente, hoje. Rolou uma discussão sobre essa num grupo do qual faço parte, no WhatsApp, que é o meu grupo, inclusive. Que vieram me perguntar se pornografia era arte. E aí, chat, pornografia é arte? Pornografia é arte, gente. Se tem alguém do grupo aqui, não vale responder, tá? Mas pornografia é arte? Arte não tem definição, então sim, arte tem definição sim. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre o que é arte. Depois vai lá ver. Lá no YouTube, né, no caso.
Nudez pode ser, pornografia não. Por que não? Por que pornografia não pode ser arte? Tem uma importante teórica do cinema chamada Linda Williams, que ela vai discutir, inclusive, que há 3 gêneros cinematográficos que se relacionam de maneira frontal com o espectador. Ou seja, que se relacionam de maneira tão direta com o espectador que faz com que ele reflita emoções, sentimentos na pele. Que é o melodrama, o terror e a pornografia. São gêneros, inclusive, que, segundo ela, emitem fluidos corporais na medida em que esses são gêneros que atuam de maneira tão frontal com esses espectadores. Claro, o melodrama, o choro, o terror, o suor, o arrepio e a pornografia, vocês sabem qual fluido que solta, né? Mas veja, é uma autora feminista que está tratando da pornografia como um gênero cinematográfico. Linda Williams. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque sim. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal em que eu reagi a Caroline Sardá quando ela fala sobre pornografia e tudo mais. Eu tento dar uma perspectiva do cinema com relação a isso. Joguem no chat, exclamação YouTube, pra gente discutir isso novamente, caso vocês queiram. Agora. Catupiry. Agora. Repara. Assim como cultura, que a Ana tá falando aqui, que no senso comum ele dado como algo como se estivesse dando um elogio para alguma coisa, a arte também. As pessoas têm a crença de, ao falar o que é arte, que a gente está falando, a gente está dando um elogio para a coisa. Pô, isso aqui é uma arte, isso aqui é uma obra de arte. E associa essa palavra como um elogio, de fato. Mas não é bem assim. Na verdade, esse discurso que associa a arte a algo que é necessariamente belo e bom, olha só o que eu tô falando, belo e bom. Bom aqui de ser bom, da boa, né? Da boa família, dos bons costumes, sabe? Ser belo e bom é um discurso conservador, quando não reacionário. Então, quando você vê, por exemplo, essa discussão que as pessoas fazem aí, por aí, Facebook, grupo de Facebook é isso, né? Aí você tem o senhor lá, coloca lá no grupo do YouTube, o grupo de teatro da UFRJ está fazendo uma apresentação onde todos imitam macaco na sala de aula. Isso não é arte. Arte de verdade é o Michelangelo. É o Davi de Michelangelo. Sabe? Existe essa pulsão de morte, esse regresso a um tempo onde as coisas eram de verdade, onde as coisas eram melhores, onde as coisas eram boas e belas. O funk. O funk não é arte, porque é depravado, não é bom, não é belo. Então veja, a gente não pode cair no discurso moral de acreditar que a arte é um elogio e, portanto, ela é bela e boa. A arte não é um elogio. A arte pode ser depravada. A arte pode ser fascista. A arte pode ser preconceituosa e ainda assim será arte. A arte pode sim promover exploração, afinal toda arte faz, no caso da pornografia mais explicitamente a exploração do corpo feminino, mas ainda assim o será arte. Isso não é um elogio. A arte é um conceito. E o que é arte, vocês podem ir lá no vídeo que eu reagi a Vivi Eu Vi. Mas a arte não é um conceito onde cabe esse discurso moral do que é bom e do que é ruim. Porque se a gente cair nesse discurso do que é belo e do que é bom, a gente vai cair na perspectiva conservadora e reacionária do que significa o conceito. E a gente vai pisar nos nossos próprios calos.
Certo? Então, sim, a pornografia é arte. Mas isso não significa que ela é justa, digamos assim. Que não há exploração nela. Tá? Que não há mercantilização do corpo feminino. Que não exacerba o conceito do corpo feminino como propriedade privada do olhar masculino. Mas ainda assim é arte. E arte não é elogio. Assistam então, depois desse vídeo aqui, o react a Caroline Sardá e o react a Vivi Eu Vi, tá bom? E ela não é necessariamente nem boa nem ruim. Aliás, a gente diz muito aqui que a cultura não é a sua amiga. A cultura pode ser sim um instrumento de dominação, um instrumento de manipulação, Perfeito. um instrumento de resistência. De novo, toda a produção simbólica de um povo. É isso, sabe? Arte é isso. A arte não cabe esse discurso moral, apesar de, historicamente, esse discurso moral ser aplicado a essa perspectiva do que é a arte. Desde Aristóteles. Uma das poucas referências locais de cultura que eu tenho é o Paulo Leminski, escritor, poeta e intelectual subestimado, né? Na boa, se o Paulo Leminski tivesse nascido em Bristol, você estava estudando ele na escola a sério. Como ele é brasileiro e de um interiorzão chamado Curitiba, ninguém dá a mínima para ele. Só que aí, cara, vem a contradição, né? A minha referência local, que é o Paulo Leminski, sofre do mesmo mal que ele, que é a cabecinha colonizada. O cinema americano é uma das grandes paixões da minha vida. É uma paixão tão grande que às vezes eu tenho a impressão que eu... Ele tá falando aí num documentário chamado Ervilha da Fantasia, bem antigo, tá? Que é um dos poucos filmes feitos na minha cidade que eu assisti. E aí, curiosamente, é isso, né? O filme feito na minha cidade fala sobre filme norte-americano, entre outras coisas, né? Que doideira, né? Eu não nasci na realidade, que eu nasci dentro do cinema americano. Tudo que eu sei da vida eu aprendi no cinema americano. A moral do comportamento de homem para homem eu aprendi nos Bang Bang com o John Wayne. Aquele lance de amigo é amigo, ou então você dá murro na cara e quebra o bar todo. O romance também eu aprendi no cinema americano, que romance tinha que ser aquela coisa com começo, meio e fim. As emoções mais importantes da vida são aquelas assim que são pura carne crua. E as coisas têm que ser tecnicamente bem feitas. Essas são as conclusões, então, que ele tirou desse cinema, né? Me chama muita atenção a frase: as emoções são aquelas que são pura carne crua. Deve ser porque o cinema americano é de muita ação, de muita explosão, de muita coisa acontecendo, né? Aí as emoções também têm que ser muito intensas, né, cara? Pra acompanhar todas essas explosões, toda essa violência, todos esses causos policiais. Porque nada disso é muito natural, nada disso tá dado, né? Porque por isso que Hollywood é um cinema romântico, tá, gente? E explora muito o melodrama nessa perspectiva. O melodrama como um artifício dramático, não como gênero necessariamente, mas como um artifício dramático de atingir de maneira frontal o espectador, né? O melodrama ele tem como capacidade, através da sua simplicidade, de se conectar de maneira mais frontal com o espectador e com os sentimentos do espectador. Ou seja, fazer com que esse espectador entre na história de maneira mais profunda e não saia dela. Emocionalmente não saia dela. Tanta polícia em filme ao invés de tanto catador de material reciclável? Não sei, é uma escolha. Não caiu de uma árvore, alguém fez essa escolha. Não estou dizendo que é certo ou errado, ou julgando. Só estou pedindo para pensar a respeito. Sabe quem também pensava a respeito desse assunto, cara? O Ariano Suassuna, um outro mestre da cultura brasileira. Os Estados Unidos, antigamente, quando queriam dominar um país, mandavam 1 ou 2 porta-aviões e ameaçavam com os fuzileiros navais, né? Mas hoje eles mandam Michael Jackson e Madonna. Não precisa não, é mais barato e é muito mais eficiente. Porque quando a gente começar a achar que tudo isso é natural, quando a gente começar a achar
que a música de Elvis Presley tem o mesmo valor da música de Debussy, aí a dominação é facílima. Essa tese. Inclusive, a gente já reagiu a esse vídeo do Ariano Suassuna. Mais um vídeo, caso vocês queiram assistir. Falaram aqui no chat. Eles, na real, eles fazem os dois, né? Ou seja, dominação territorial e dominação ideológica. Mas é importante que se diga, Matt Cahones, né? Que a dominação territorial que o Ariano Suassuna aqui tenta se referir é a dominação territorial colonial de outros tempos que ele quer se referir, né? Que é essa dominação onde eu vou a um determinado território e eu colonizo ele de fato, né? É claro que essa colonização, essa neocolonização, ela existe, mas ela ganha outros artifícios que se concluem, apesar de se, digamos assim, poder se iniciar com um aparato militar, ela se conclui com a dominação ideológica cultural, né? Então é a gente perceber, por exemplo, como se confluiu a ideia, como se consolidou o cinema americano ao longo da história, né? O cinema americano se consolidou na medida em que se compreendeu o cinema como um exportador de ideologia ao longo da história. Isso começa desde o fim da Segunda Guerra Mundial, desde antes da Segunda Guerra Mundial, na verdade, aqui no Brasil, na década de 10 à década de 30, mais ou menos, Hollywood se consolidou aqui a partir dessa perspectiva, né, de uma dominação ideológica por aqui. O que fez, inclusive, que a indústria de cinema no Brasil se atrasasse, na verdade. Mas mais do que isso, a gente percebe que, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial se confirma essa perspectiva na medida em que, com o fim da Segunda Guerra Mundial e as grandes potências mundiais naquele momento histórico, para além dos Estados Unidos, claro, que foram palco da Segunda Guerra Mundial, viam a sua indústria da cultura, a sua indústria de cinema devastada por conta do fim da guerra, né? Só que a demanda por cinema já tinha sido construída, porque eram países de grande porte na produção industrial. Havia disputa naquela época, havia concorrência a Hollywood naquela época na Itália, na França, no Reino Unido, na Dinamarca, enfim, na Alemanha, enfim. Havia concorrência. No Japão também. Só que esses países foram palco da guerra. E a demanda estava lá, estava posta, já tinha sido criada para esses países. Quem vai atender essa demanda? Os Estados Unidos. Como? Plano Marshall. Ameaça do comunismo que vem do leste, está chegando e tudo mais. O que a gente precisa levar para lá? Vamos fazer um plano de recuperação econômica. Mas em contrapartida ao plano de recuperação econômica desses países, a gente quer que a ideologia chegue aí, porque a gente não quer que o comunismo chegue do leste, né? Então entra uma porrada de filme americano na Europa. Entra uma porrada de filme americano na Europa. E isso acontece no Brasil aqui na década de 80, na década de 30, acontece na década de 50, acontece em uma porrada de momentos, mas é a gente compreender, portanto, que quando a gente fala que a dominação ela muda do caráter territorial para o caráter ideológico, significa dizer que sim, o caráter militar ele permanece existindo, mas a dominância de fato vem pela ideologia. Porque não basta eu dominar territorialmente. Não basta. Eu preciso mudar a cultura. Eu preciso mudar a cultura. Sabe? A tese do Ariano Suassuna, ela apresenta um problema, ou que foi uma solução para Pernambuco, que é o Estado brasileiro mais consciente a respeito da própria cultura. É o que mais se esforça para preservar a própria cultura, e o Ariano Suassuna é um produto dessa mudar não, impor. É nisso, é mudar com base na imposição. Necessidade muito pernambucana que eu muito admiro, né? Só que o Ariano Suassuna, cara, ele identifica o problema e o que ele propõe é sai fora, viu? Michael Jackson é que nem porta-avião, Madonna é que nem bomba atômica, mantenha a distância, né? E em Pernambuco mesmo, que é um lugar que pensa a respeito desse assunto a sério, surge um outro cara, é o Chico. Aí é um pouco disso, né? Quando ele diz a Madonna é o porta-avião, o Michael Jackson é a bomba atômica e tudo mais, é a gente compreender que não significa, porque vivemos num mundo globalizado, e significa, portanto, que a cultura ela vai se correlacionar com outras. A perspectiva que a gente precisa ter em mente aqui sempre é que o imperialismo tende a tornar essa relação internacional da cultura desigual, né? Porque os países imperialistas detêm consigo, portanto, o poder ideológico, o poder militar, o poder
bancário, econômico, de dominar determinadas culturas, determinadas nações. E, portanto, impor a sua cultura, impor a sua ideologia. Significa dizer também, nesse sentido, que a gente precisa de uma indústria forte que tenha a capacidade de impedir com que esse estrangeirismo entre com força por aqui. E, portanto, investimento em cultura é um investimento em defesa. Investimento em defesa. Contra a dominação territorial do estrangeiro. Contra a dominação territorial do estrangeiro. Agora, o que a gente disse anteriormente com relação à base militar e tudo mais, que primeiro vem o militar, depois se estabelece como ideologia, é a gente perceber, por exemplo, como Hollywood até hoje não conseguiu estabelecer isso na Índia e na China. Curioso, né? Como na Índia e na China, Hollywood ainda não conseguiu estabelecer a sua base de dominação ideológica pelo cinema. Por quê? Porque lá tem uma indústria forte, tanto na China como na Índia. Agora, como eles conseguiram consolidar uma indústria forte nesses países? Como? Aqui que está a grande sacada. Porque aqui no Brasil a gente já discutiu algumas vezes isso. No Brasil, na década de 70, nós vínhamos vendo crescer aqui uma indústria do cinema forte, financiada por uma empresa brasileira de cinema chamada Embrafilme, que por mais que existam inúmeras contradições em sua existência, afinal foi uma empresa criada no período militar, por mais que seja isso, era uma empresa que financiou mais de 200 filmes brasileiros de sucesso de público no Brasil. Ou seja, uma empresa que promoveu criação de público para o brasileiro assistir o nosso cinema. E que curioso, os Estados Unidos, financiadores do neoliberalismo no sul global, no Chile e no Brasil, inclusive, financiaram esse neoliberalismo pelo qual espalhou uma série de discursos que acabavam por sucatear essa empresa, que construiu uma demanda e que, portanto, deixou essa demanda para trás, quando foi extinta pelo governo Collor. Quem atendeu essa demanda? Estados Unidos da América. E se vemos as nossas salas tomadas por cinema hoje, tá aí a resposta. Pelo cinema americano, né? Tá aí a resposta. Agora, por que nós não tivemos a capacidade de proteger a nossa cultura? Porque somos reféns ao imperialismo. Por que a Índia e a China não? Porque tem uma cultura forte. E quando eu digo isso, não é dizer que nós não temos cultura, tá? Quando eu digo cultura forte, é uma cultura autossuficiente em se proteger. Inclusive militarmente. Estados Unidos não se mete com a Índia e com a China, não. Estados Unidos não se mete com a Índia e com a China. Por motivos óbvios. Mas se meter com o Brasil e com o Chile, sobretudo naquela época, mais fácil. Momento esse, inclusive pelo financiamento das políticas neoliberais no sul global, momento esse que a gente estava olhando para cima, ó, só para os Estados Unidos. Fácil ser dominado ideologicamente assim. Science. Para mim, um outro herói da cultura brasileira. Esse cara tinha uma outra postura diferente da do Ariano. O Chico dizia assim, não adianta rejeitar, é forte demais, já entrou aqui, tá aqui dentro. E para além de tudo, eu abracei quando eu nem sabia o que era, e agora eu gosto. O que eu faço? Eu gosto da música do Michael Jackson. E o Chico Science, chegando a essa conclusão, gostando do Michael Jackson e do Ariano Suassuna, se sentindo dividido, ele falou, eu tenho uma solução para isso, eu sei o que eu vou fazer. Pá! E fincou a antena parabólica na lama. O movimento Mangue Beat. Épico. Tudo pra mim. O que o... Que é isso, né? É isso que eu tava falando lá no início. Nós vivemos num mundo globalizado. Como a gente vai nos adaptar a esse mundo globalizado? Compreendendo que, mais uma vez, as disputas nesse mundo globalizado são desiguais. Não significa dizer, portanto, que em um mundo globalizado Michael Jackson não vai chegar aqui. É compreender, portanto, como fazer com que isso não se torne em um âmbito de dominação.
o Chico concluiu. Não dá para descartar mais, mestre Ariano. Eu preciso incorporar isso na minha música. E eu vou fazer uma mistureba aqui, seu Ariano, em que eu vou submeter, em que eu vou subjugar os elementos gringos da minha música pelos elementos regionais da minha música. Vou colar uma coisa na outra e aí, Ariano, o mundo nem vai perceber. Mas eu vou exportar a cultura pernambucana para esses gringos, Ariano. Essa era a ideia do Chico Science, cara. E deu muito certo, só que o Ariano brigou com ele. Tem vídeos aí do Ariano dizendo, pô, se você me chama de mestre, por que faz tudo ao contrário do que eu faço? E o Ariano passou a vida puto com o Chico Science. Aí um dia o Chico Science estava com um carrinho popular, velhinho, numa curva perigosa, bateu e morreu. O Chico Science morreu, Ariano Suassuna foi no funeral, não conseguia falar com ninguém, não conseguia trocar uma palavra com ninguém, esse homem só chorava e até hoje não se sabe o que passava na cabeça dele. Estaria Ariano arrependido do seu posicionamento? Teria Ariano revisto as posições do seu movimento, o armorial, em contraposição ao movimento Mangue Beat, do Chico Science, que veio depois? Jamais saberemos, porque se Chico Science colocou Ariano Suassuna em dúvida, Suassuna silenciou e jamais abriu a boca. Eu acho que nem é só isso, né? É a gente compreender que ter um Chico Science que contrapõe as suas ideias é o fortalecimento da nossa própria cultura. Eu acho que esse que é a grande questão. Quando o Chico Science morre essa contraposição também. Morre essa contradição. E a cultura é vivida de contradições, ela é experienciada por contradições. E quando essas contradições comunicam a nossa existência, pô, isso fica lindo demais. Então era importante que houvesse Suassuna e houvesse Chico Science. Ainda que contrapostos entre si, em algum lugar, só quem saía ganhando era a gente. E eu sinto muito que, assim, para além da dor da morte em si, é a dor da morte de um pequeno espaço de reflexão do que é o povo brasileiro. E a dor do Suassuna podia estar também nesse lugar. Eu gostava muito dele, pessoalmente, e é isso que eu tinha a dizer. E agora vamos ao nosso novo quadro. O quadro mostra quadros que estamos fazendo aqui no Meteoro, porque, como você sabe, o Clube do Fim também é sobre arte. Aliás, é principalmente sobre arte. Os quadros que estamos fazendo, doutora Ana, dá uma olhada nisso aqui. Ó a ideia. A gente pega uma paisagem típica da nossa região, que é feliz ou infelizmente o sul do Brasil, e acrescenta as nossas referências, Ana, que nos foram dadas aí pelo processo de colonização, né? O Mario veio da Nintendo, que é japonesa, mas ainda assim, Ana, não reflete exatamente a minha realidade. E aí, nessa obra aqui, o Meteoro faz o quê? O Meteoro coloca diante da paisagem em que nasceu, né, aquilo que estava em suas telas, aquilo que fez o seu entretenimento. Esse projeto, Ana, ele tenta reciclar algumas obras de arte que foram adquiridas pelo Meteoro, né, com uma curadoria assim, que levou algum tempo do nosso amigo Ricardo, que é um especialista nisso. Então ele achou um mestre dessas pinturas tradicionais, né? Essas pinturas estavam esquecidas e mal cuidadas, a gente pegou, está fazendo algum trabalho assim, restauração é exagero, mas está dando um tapinha nelas, né? Tem que limpar, tem que mexer na moldura, na estrutura, tudo, e a gente tá dando um jeito nisso nesse momento. E aí esses quadros foram para as mãos de uma artista, vai aparecer na tela, ó, a Ellen Pirog. A Ellen vai trabalhar para realizar essa ideia que eu estou colocando na mesa aqui para vocês, né? Para ser bem sincero para vocês, eu ainda não sei o que será feito desses quadros aqui, uma vez que eles estejam realizados. Esse aqui representa uma cena muito famosa, né, do jogo Pokémon. Que legal. Originalmente o Snorlax estava numa ponte e aqui estará numa estrada no interiorzão do sul do Brasil. Esse aqui representa um jogo Top Gear, adoro esse jogo, Gear. Né? Joguei de muito. Novo, não sei o que faremos com esses quadros. Eu disse para Ellen que leiloaríamos. Aí agora eu estou descobrindo que é muito difícil leiloar uma obra de arte. Talvez eu jogue na rua e deixe, aí faça um post bem bonito e deixe para alguém recolher, jogue na rua, capaz, né? Talvez eu
sorteie, talvez eu faça uma rifa, talvez eu decore a minha Kombi. Eu não tenho uma Kombi. Oh, meu Tá Deus, fora. ele vai comprar uma Kombi. De qualquer forma, o princípio aqui é a arte, não é a venda, não é a comercialização. A gente está fazendo arte porque a gente quer fazer a arte. E essa é uma boa razão para fazer arte. Obrigado, Ellen, que é uma artista fodástica que embarcou com a gente nessa. Eu sou super suspeita, obviamente, para falar desses quadros, mas o que eu gosto muito deles é que além dessa coisa da mistura, claro, de cara é a mistura das culturas, uma cultura que é muito local aqui, a pintura do Pinheiro do Paraná, assim, é muito, muito local mesmo. Com o videogame, que é uma coisa... E além de ser muito local, é muito tradicional, né? Com o videogame, que é uma coisa mais comprar uma moderna Kombi, e tal. maravilhoso. E de outros lugares, assim. Mas eu gosto também dessa ideia da reapropriação, assim, né? De brincar com símbolos e transformar eles em outras coisas, preservando aquele símbolo lá. Então a pintura ainda tá ali, Só um ela pouquinho. ganha outra... Começou o leilão, alguém falou? Porra, Começou o leilão. obrigado, José. Não, é isso. Eu ia dizer que eu gosto desse aspecto de reapropriação, assim, que é uma coisa que não é substituir o original, mas é trazer o original com outro sentido, misturado com outros símbolos. E é uma coisa, para mim, acho muito arte contemporânea. O jovem é muito aesthetic. Ana, você sabe que o Paulo Leminski estava na vanguarda, eu acho, tá? Ele estava adiantando o que seria um campo sério de estudos, que são os estudos decoloniais ou descoloniais. Parece que uma pessoa séria que estuda isso aí, para variar, tá na UFMG, que é uma das melhores federais do Brasil, não tem jeito, né, cara? Eu sou apaixonado pela UFMG, que campus maravilhoso. A Raquel Cecília de Oliveira? O fato de termos sido colônia não faz com que nossa forma de pensar, viver, sentir, existir tenha deixado de ser colônia junto com a independência do Brasil. Por isso que a gente tem que fazer a construção de um pensamento decolonial. E os Estados Unidos, em algum sentido, meio que fica na Europa nessa história, né, cara? Porque muitos estudiosos encaram o Império Norte-Americano ou estadunidense, você que escolhe, como um pós-fácil do Império Britânico. Esse sim teria sido mais duradouro, talvez mais transformador. Não quero entrar nessa discussão, não importa aqui. O que importa para mim é, será que o melhor é jogar fora essas referências ou misturar com o que a gente tem? Minha opinião já está dada na minha produção artística junto com a Ellen ali que eu te mostrei, né? Eu acho que a minha já está clara. Sabe quem também pensa como eu? A Carreta Furacão. Carreta Furacão é muito isso, né? Muito bom. Muito bom. Carreta Furacão é arte, gente. Carreta Furacão é arte. Curtiram o vídeo? Curtiram? No final deixei ele falar, porque tava... Pô, já tava bom o que ele tava falando. No final deixei ele falar, porque tava... Pô, já tava... Ai, ai. Gente, tá muito quente aqui, gente. Tá insuportável esse calor. Insuportável. Gente, 365 pessoas aqui ao vivo com a gente. 365 pessoas. E eu tenho certeza que essas 365 pessoas tem alguém que ainda não seguiu aqui o canal. Então confere aqui embaixo se você já tá seguindo. Seguir não custa nada. É só pra você receber as notificações quando a gente estiver online, tá bom? Então vem aqui embaixo, segue pra você receber sempre as notificações, beleza? Para além disso, claro, batemos a meta, mas isso não significa que você não pode deixar o seu sub, tá bom? Beleza? Se inscrevam pro homem comprar um ar-condicionado. Gente, eu preciso urgente comprar um ar-condicionado para esse escritório. Urgente. Mas o que eu fiz? Eu precisava comprar um ar-condicionado. O que eu fiz? Hoje, essa madrugada, o que eu fiz? Comprei um pôster para colocar nessa parede aqui. Então, em breve, tá dizendo que vai chegar no dia 10 de setembro, mas em breve a gente vai ver essa parede aqui, vai deixar de ser toda branca e vai receber um pôsterzinho maneiro aqui.
E o teclado, precisamos de um teclado novo também. Um pôster pra me abanar, né? O cara precisa de um ar-condicionado, precisa não passar calor. E ele vai comprar pôster. Porra. Pôster de EO, não. Esse filme eu não falo mais sobre esse filme. Pôster do Poderoso Chefão? Também não. Vertigo. Pôster do Vasco? Não, não é pôster do Vasco. Pôster de Vértigo, gente. Vértigo. Um corpo que cai. E assim, gente, eu tenho... Não sei se vai dar pra ver. Olha lá. Eu tenho aquele ventilador ali no cantinho, tá vendo? Eu tenho um ventilador. Só que se eu ligo esse ventilador, fica... Sabe? Horrível. Deu até vertigem também, né? Vocês nunca viram meus livrinhos, né? Olha, agora que eu tirei, olha lá, meus livrinhos. Depois eu vou fazer uma caminhada ali pelos nossos livros, pra vocês verem. É ventilador barulhento, horrível, gente. Horrível. É isso, gente. Um book tour, isso. É isso. Gente, chegamos ao fim. Eu até queria fazer mais com vocês, mas eu vou dar aula daqui a pouco no curso do Hitchcock. E assim... né? Preciso dar aquela descansada desse calor. Então eu vou lá pra fora, vou me enfiar debaixo de um ventilador mais fresco, pra sair desse quarto que tem que ficar tudo trancado pra poder não fazer barulho. E depois a gente vai ter a aula do Hitchcock daqui a pouco. Ai, difícil. Mas já tá seguindo? Segue aí, gente. Segue aí. Deixa o seu sub aí também. Pô, na moral, é isso. Chegamos ao fim, tá doendo sim. Eu chego a perder a voz. Vai lá pro load, vocês. Só resta chorar e se desculpar pelo que restou de nós. Chegamos ao fim, tá doendo sim. Tchau, tchau. Eu chego a perder a voz. Só resta chorar e se desculpar. Tchau.